Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. E vamos a mais um vídeo no canal Falando com Deus, o canal da família brasileira, o canal que tem levado a palavra de Deus para abençoar aos ouvintes, aqueles que têm assistido os nossos vídeos. Eu tenho rogado ao Espírito Santo que abençoe grandemente, que o Espírito Santo possa falar com você nessa noite de uma maneira diferenciada, para que então você possa entender o valor que você tem para Deus, porque grande é o seu valor e não há dinheiro sobre a face da terra que possa valer mais do que a sua alma. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um nessa noite e vamos aí ao nosso vídeo. Peço que você abra a tua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. Vamos meditar sobre esse versículo. E também depois em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Nós vamos falar também acerca desses dois versículos, porque um está ligado aí ao outro, está ligado à promessa do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos lá. Em João 14, 26 está escrito o seguinte: o Senhor Jesus, uma certa vez, ele estava junto ali com os discípulos, ele falou o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. O Senhor Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, sem ninguém, para poder estar ao lado de vocês, porque hoje eu estou ao lado de vocês, mas eu vou ter que ir para o Pai. Mas o Espírito Santo, outro Consolador, virá em meu lugar para ficar com vocês até o fim dos tempos, até a consumação do século. E não se preocupe, porque esse Consolador ele vem com o objetivo único, único que eu falo de mudança de vida, né? Mas ele vem também no sentido de fazer com que cada um de vocês venha lembrar tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que eu disse, para que então vocês possam propagar o Evangelho, vocês possam dar sequência ao trabalho que eu vos ensinei. Então o Espírito Santo tem essa finalidade de fazer essas coisas. Muitas são as pessoas que têm vontade de mudar de caráter. Ela tem vontade, ela não consegue. Ela tem vontade de servir a Deus, ela já ouviu falar em servir a Deus, ela às vezes até conhecedora da palavra de Deus, porém ela não consegue mudar. Ela não consegue e não sabe o que fazer. E eu falo com você nesse momento que de repente tem essa dificuldade, mesmo dentro da igreja, A, B ou C, você não consegue mudar. Vira e mexe, você se pega mentindo. Quando você menos pensa, sabe, você, puxa, eu menti, eu fiz algo errado que nem sequer eu percebi, eu estou tão assim viciado a fazer essa coisa, que eu nem percebi que fiz tal coisa. Porque o Espírito Santo, ele molda o homem. O Espírito Santo ele tem o poder de moldar o caráter de um homem. Porque quando a gente que eu falo assim no modo geral, quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus prometeu àqueles que o servissem, aqueles que fossem batizados nas águas, se entregassem para ele, né? Tal seria batizado com o Espírito Santo e seria moldado, seria transformado em uma nova pessoa, em uma nova criatura, como diz a própria palavra de Deus. E o Espírito Santo tem essa finalidade. Mas muitos perguntam: puxa, mas o que é o Espírito Santo? Eu não compreendo essas coisas. Eu já ouvi falar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pois bem, eu sei quem é o Pai, que é Deus, eu sei quem é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, mas e o Espírito Santo? Como que é? Como que ele pode atuar na minha vida e me fazer ser diferente? Aí eu volto o que eu acabei de falar. O Espírito Santo, ele tem a meta de convencer a mim e a você dos nossos erros e dos nossos pecados, como também nos direcionar
ao caminho da verdade, nos dando força dia após dia para vencer o pecado, para vencer as coisas que fazemos que não agradam a Deus. Mas muitos poderiam me perguntar, mas o que é que não agrada a Deus? Por exemplo, vou te dar um exemplo, seria o exemplo único. Toda aquela pessoa que ela transgride o mandamento de Deus, o qual ele deixou escrito na época em pedras, hoje escrito na palavra de Deus, aqui na Bíblia Sagrada, né? E vou mais além ainda, aqueles que recebem o Espírito Santo, ele tem a palavra de Deus, não é só aqui, está dentro, cravada e escrita na tábua do coração, aonde ninguém pode roubar, aonde ninguém pode queimar, aonde ninguém pode destruir. Ainda que queime o seu corpo, a palavra de Deus ela não vai sair de dentro de você. Esse é o selo de Deus. Porque, vou dar um exemplo, quer ver? Espera aí. Como eu posso comparar o Espírito Santo com uma coisa assim física? Só para você ter um entendimento. Vamos imaginar um selo. É uma marca, por exemplo, uma marca famosa, não fazendo propaganda, a Coca-Cola, por exemplo. Nem Coca eu bebo, mas eu vou falar porque é uma marca conhecida que muitas pessoas conhecem. No rótulo da latinha ou no rótulo daquela garrafa de vidro vem escrito lá Coca-Cola. E ninguém pode fazer nada para remover aquilo, a não ser que ela quebre aquela garrafa. Numa latinha tudo bem, mas eu transferi para a garrafa de vidro porque é impossível que a pessoa consiga remover aquele carimbo que está lá com o nome daquela empresa. Ou seja, aquele vasilhame que está ali, ele pertence àquela empresa. E ainda que alguém compre aquele vasilhame e diga é meu, mas está o nome daquela empresa. Assim também é o Espírito Santo. Quando Deus ele desce sobre a vida de um homem ou de uma mulher que tem sede de conhecer a Deus, que realmente quer conhecer o Espírito Santo, que está disposto a largar tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário aos mandamentos, o qual ele estipulou, para que o homem viesse então seguir, para que então fosse visto ou feito filho de Deus. Isso não pode ser mudado. A mesma coisa acontece com o vasilhame, né, da Coca-Cola que eu dei como exemplo. Só que tem um detalhe. Se a gente quebra esse vasilhame em muitos pedaços, em muitas partículas, por exemplo, bate a marreta e quebra e deixa ele esmiuçado, então vai desaparecer aquela marca. E aquela marca não mais será da Coca-Cola e não tem como ninguém mais identificar que marca é aquela, que tipo de vidro é aquele. Isso é impossível. Só que eu quero dizer que o Espírito Santo que Deus ele coloca dentro da gente, que ele sela, que é o carimbo, é o Espírito Santo, ele é colocado dentro de mim e dentro de você que tem buscado ele. E é Deus que dá. Por mais que eu busque, mas eu só recebo no tempo de Deus. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que ser sincero, eu tenho que mudar, para que então Deus possa me moldar através do Espírito Santo, dando então o caráter dele. Porque sendo o Espírito Santo de Deus, tem o caráter de Deus, tem as características de Deus, tem o brilho de Deus, tem tudo aquilo que é de Deus. E se você não tem o brilho de Deus, se você não tem o caráter de Deus, se você não é uma pessoa que as pessoas não te veem como uma pessoa de Deus, porque falta o Espírito Santo. Jamais alguém pode dizer que tem o Espírito Santo e tem um caráter de uma pessoa mundana que pertence e tem vivido para as coisas terrenas. Porque quem é de Deus não busca a glória da terra, busca, porém, uma vida com Deus para que então possa conhecer o céu. Pois bem, voltando ao exemplo, só que aquele que tem o Espírito Santo, ainda que ele seja morto, ainda que ele seja queimado, ainda que ele seja enterrado, o Espírito Santo dá garantia para mim e para você que tem esse selo de salvação e de vida eterna com Deus. Não há nada que possa apagar, não há nada que possa remover esse selo da minha vida ou da sua vida, a não ser você mesmo. Quando você um dia, outra hora, for iluminado com o Espírito Santo
e novamente voltou a sujeira, novamente voltou a imundícia, então você pode apagá-lo da sua vida, esse carimbo. Mas mesmo você apagando, olha só que interessante. Você afastado dos caminhos do Senhor, um dia você foi iluminado, mas quando você ouve a palavra de Deus, ela ainda está dentro de você. É aquele selo querendo voltar para tomar posse da sua vida de novo. Para poder ele voltar a ficar visível. Porque quando você apagou de você o Espírito Santo, você fez tudo aquilo que não prestava, você ficou apagado. Você se mostra a sua face de uma pessoa apagada. As pessoas olham para você e veem que você é triste. Porque aquele Espírito Santo que um dia estava dentro de você, fazendo com que a sua face, a minha face, brilhasse, tal face se apagou. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você ouve uma pregação, aquilo começa novamente a arder dentro de você. É novamente aquele brilho querendo renascer mais uma vez de dentro de você. Porque outrora você foi filho de Deus, criatura exclusiva, pertencente a Deus, tesouro de Deus, peculiar de Deus. E Deus está te chamando novamente, você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Quando você está me ouvindo agora, por exemplo, falando do Espírito Santo, falando do brilho de Deus, do caráter de Deus, da forma que Deus é, que Ele age como um Deus, Ele tem caráter, Ele é justo, Ele é bom, porém Ele é justo. E além da justiça e bondade, Ele é misericordioso para perdoar a mim e a você, ou a qualquer um que esteja no erro, ao ponto de, mais uma vez, Ele fazer morada dentro de você. Porque o mais interessado, na verdade, em morar na minha vida ou na sua vida é o próprio Deus. Na verdade, a gente se vacilar acaba pecando, falhando e ficando então com a face triste, porque pecou, porque falhou e muitas vezes não consegue mais largar o pecado. Tem pessoas que dizem para mim, puxa, mas é tão difícil voltar para os caminhos do Senhor. E aí eu falo para a pessoa, tudo bem, eu compreendo que é difícil, não é fácil. Mas tem uma coisa que é fácil de se fazer, basta você querer. É se ajoelhar diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, confessar que não está tendo força, que Ele é Deus para te dar forças, para começar a falar com você, incomodar você quando você estiver, pecando, errando. Quando você mentir, automaticamente o Espírito Santo, que não está habitando mais em você, mas está do teu lado, vai te cobrar. Olha, você mentiu, você errou, você enganou tal pessoa, você tentou tirar proveito dela. Basta você ser humilde, porque na verdade Deus rejeita os soberbos, porém Ele dá graças aos humildes, porém Ele se achega aos humildes. Aqueles que se humilham diante de Deus, eles serão exaltados. A Bíblia vai dizer que o que se humilha será exaltado. Não é que os humilhados serão exaltados, é aqueles que se humilham diante de Deus, tal serão exaltados, porque Deus é Deus para ouvir a oração daquele que está com o coração quebrantado. E esse é o Espírito Santo, esse é o selo. Eu acho que você entendeu em relação ao exemplo que eu dei, né? É como você selar uma carta. O rei antigamente ele selava uma carta. Ele, com o carimbo, que era o anel, ele selava, acabou-se. Aonde aquela carta chegasse, o outro rei do outro país, de outra nação, quando ele pegava na carta, estava lá o selo do rei estampado. Então ele sabia que aquela carta estava selada, autenticada pelo carimbo do rei. E o homem de Deus, a mulher de Deus, aonde ele vai, o selo do Espírito Santo, o selo de Deus, que é o Espírito Santo, está dentro dela. E as pessoas veem a diferença na face dela. As pessoas veem a diferença no olhar, no falar daquela pessoa, porque nós somos cartas vivas, como eu já falei em algum vídeo passado, né? Eu creio que eu falei, que nós somos cartas vivas, escritas por Deus, outorgada por Ele. Então, onde a gente vai, as pessoas nos veem e nos olham. E vê em nós alguma diferença no falar, às vezes não temos nem estudo. É o meu caso mesmo, né? Tenho pouco estudo. Mas o Espírito Santo nos dá sabedoria, assim como deu para Pedro e tantos outros que eram pescadores. E as pessoas não compreendem, às vezes, porque um pastor de 17 anos de idade consegue ensinar um senhor de 60 anos. Porque um senhor de 60 anos, às vezes, não tem o Espírito Santo. E o pastor, com 17 anos,
tem o Espírito Santo. E quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, não somos mais nós mesmos que falamos, mas o Espírito de Deus que habita naquele, o qual o tem, é que fala através dele. É por isso que é diferente, é por isso que a palavra ela tem poder ao sair da boca daquele que tem o Espírito Santo. Isso é tão maravilhoso que você que está me ouvindo agora poderia muito bem saber, analisar a sua vida e ver como é que está. Se você serve a Deus e de repente não tem o Espírito Santo, já desceu as águas, então vê o que está acontecendo, por que você ainda não recebeu? Acaso será que não é falta de mais entrega, de realmente se entregar para Deus e não se envolver com as coisas terrenas? Porque muitas pessoas têm procurado as coisas derivadas da terra. Então se você busca alguma coisa que é derivado da terra, então você vai ter as coisas derivadas da terra. Mas se você busca algo que é derivado do céu, que não é carne, nem bebida, nem comida, você vai ter aquilo que é derivado do céu, a saber, por exemplo, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, e tantas outras coisas derivadas das coisas celestiais, das coisas ocultas do Senhor. Ele vai te revelar, porque Ele quer te revelar essas coisas. E não é só na vida vindoura, Ele quer te revelar agora, para poder usar a tua vida agora. Porque o objetivo de Deus, batizar o ser humano com o Espírito Santo, é para que a obra de Deus, o trabalho de Deus seja feito aqui na terra, na obra dele. Porque a obra de Deus, como eu já falei aqui no passado, a obra de Deus é o homem, é a mulher, essa é a obra de Deus. E Deus dá o Espírito Santo para as pessoas, para a obra dele, para que possa cuidar de outros que ainda estão enfermos, estão debilitados na fé. Porque o propósito principal do nosso Deus, o Todo-Poderoso, é de salvar. Há quem não crê em Deus, de repente pode até estar me ouvindo, você não crê em Deus, tudo bem. Aí eu pergunto, você tem uma vida feliz? Eu não tenho, me falta alguma coisa, eu sinto que falta algo. Falta Deus dentro de você. E Deus é Deus para, curar tudo aquilo que você precisa, que seja curado. É Deus para te dar tudo aquilo que você necessita, porque você ainda não tem. Se você for humilde, mesmo não crendo em Deus, você sendo um ateu, embora que geralmente os ateus, é porque um dia foram cristãos e foram decepcionados por alguma coisa, né? Que esse não é o objetivo de falar aqui agora, o vídeo não é esse o objetivo, e tornaram-se então ateus. Mas mesmo para um ateu ainda há jeito. Mesmo para aquele que vive no submundo, ainda há um jeito. Cabe a você ser humilde diante de Deus. E Deus vai mudar a história da sua vida. Ele vai te dar aquilo que nunca você teve. Alegria, paz, amor de fato, de verdade. Ser uma pessoa benigna, longânima. Tudo isso faz parte de uma boa árvore. Isso são os frutos de uma boa árvore. Esses frutos a gente mostra, a gente que eu falo, as pessoas que, não menosprezando quem não é batizado com o Espírito Santo, tá? Me perdoa se você se sentir menosprezado. Mas todo aquele que tem o Espírito Santo, é natural que ele seja uma boa árvore e que tenha bons frutos, a saber, os frutos de Gálatas, que fala lá em Gálatas. Se você não conhece, vai lá em Gálatas e lê. Acho que 2:23 em diante, se eu não me engano. Fala sobre os frutos do Espírito Santo. Tá? E os frutos de uma boa árvore são bons frutos. Porém, os frutos de uma má árvore são maus frutos. Não pode uma árvore má dar bons frutos, como também não pode uma árvore boa dar maus frutos. Nós somos conhecidos pelo que nós fazemos. As pessoas nos veem e nos leem dessa forma. Aí Paulo vai dizer lá em Efésios o seguinte, olha que maravilhoso, só para nós terminarmos o nosso vídeo aqui, que está no finalzinho, 19 minutos. É o 1:13 de Efésios, fala o seguinte, ó. Em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, né, se entregou do evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento que a gente crê em Deus e temos tomado para nós a palavra da salvação, da vida eterna, Deus é o primeiro a nos selar com o Espírito Santo e nos fazer cidadãos celestiais para fazer a obra, então, aqui na terra, pregando as coisas do alto e não da terra. Porque da terra éramos
e pregávamos e falávamos das coisas da terra. Então, quando temos o Espírito Santo, passamos a falar das coisas do alto. Se você senta do lado de um homem ou de uma mulher de Deus, que se diz ser de Deus, e só fala de coisas terrenas, ela não tem o Espírito Santo. Se ela fala só de coisas terrenas, só de dinheiro, disso, daquilo, não tem outra coisa na cabeça dela, a não ser isso. Ela está ligada a isso, então tem algo errado dentro dela. Ela está focada nas coisas da terra, as quais não pode salvá-la. Aí no 14 ele fala o seguinte: o qual é o penhor, a garantia, né, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, Deus quer ser o nosso dono. Deus quer ser o seu dono. Ele quer fazer em você morada. Então deixa Deus fazer morada na sua vida. Deixa Ele tomar posse da sua vida. Sabe? É o desejo dele poder controlar você, não pegar nas suas mãos e fazer aquilo que você tem que fazer, mas controlar, poder usar a tua mente, poder abrir o teu entendimento, o meu entendimento, para ouvir a voz dele, suave, em nosso ouvido, para fazer aquilo que muitos fizeram no passado e até o dia de hoje muitos fazem. Pessoal, vou ter que terminar, gostaria de falar mais porque ao meu ouvido a conversa está maravilhosa, mas espero que o Espírito Santo tenha falado com você nesta noite. Peço que compartilhe, comenta, deixa um comentário, compartilhe nas suas redes sociais, manda para os seus vizinhos, seus colegas, sei lá, leva a palavra de Deus, porque quando você leva a palavra de Deus, você recebe de Deus. Se a gente dá, a gente recebe. Aquilo que eu recebi de graça também eu vos dou. Que Deus abençoe a sua vida e até quinta-feira com mais uma live aí que vai ser no Facebook, 7 horas da noite, tá bom? Geralmente eu não atraso, quando atraso é um minuto, 2, por algum motivo. Mas será uma live, eu não sei qual será o tema, tá? O Espírito Santo ainda não me revelou, mas quinta-feira estaremos aí à noite, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.